Now the subject is NFTs. They're known as non-fungible tokens, or NFTs. NFTs are exploding in popularity. This is a technology that will forever change the way people interact. So it is happening whether you understand it and like it or not. This phenomenon is moving. Hoje estamos aqui com a fera, o Diego Fornalha. Diego conheceu ano passado, nós trocamos uma ideia aí na época quando conversamos sobre alguns projetos, em Flow também. Ele representa então a Flow no Brasil, está aí advocate e embaixador há mais de um ano, trabalha com Flow há mais de 2 anos, e hoje está para apresentar um pouquinho do que é Flow e quais são os grandes projetos e grandes empresas que estão atrás de usando essa tecnologia, essa blockchain, que é pouco conhecida aqui no Brasil, mas muito utilizada aí por esses gigantes. Então, Diego, bem-vindo aqui. Apresente-se, por favor, quem é o Diego, como entrou em cripto, que são as perguntas iniciais básicas nossas, e como que você acabou caindo, então, em Flow. Legal, prazer aí falar com você mais uma vez, com a sua audiência, e me apresentando um pouco mais, sou desenvolvedor, acho que já dá para já cair para a resposta de como eu entrei em cripto muito para desenvolver, e aí eu, como todo desenvolvedor, quando começa, a maioria deles, né, começa em Ethereum, e eu cheguei a interagir com vários protocolos muito para aprender, para me desenvolver. E aí eu trabalhei em alguns projetos, né? Projetos de game, criptogame. Tem até um criptogame que é o Evoverse, que tinha até na época, estava tão em alta que o garoto propaganda era o Caio Castro. Então, a pessoa, basicamente o que a gente trabalhava lá, né? Eu criava as NFTs e todo o mecanismo de stake também, que você poderia congelar ali o seu robozinho, né, o seu NFT, né, aquele processo lá de staking. Então a gente trabalha especificamente no marketplace. E aí depois, Eu mesmo? nessa época eu estava já conhecendo a Flow, mas eu estava entendendo ali o ecossistema de game, entretenimento. Então a Flow ela é muito focada em game e entretenimento. Hoje a gente tem algumas plataformas no code, inclusive tem um hackathon que está acontecendo agora, vai até o dia 15 de julho. E nesse hackathon tem vários projetos que estão sendo desenvolvidos para pessoas que querem, por exemplo, eu quero rodar minha coleção de NFT, né? Falando especificamente para o pessoal que está vindo aqui acompanhar, especificamente para saber sobre NFT, a gente tem uma aplicação que a pessoa pode só colocar de forma no code as informações ali e já gerar centenas de NFTs. Hoje a gente é a segunda maior emissora de NFTs que existe no mundo. A gente não se posiciona para ser muito conhecida no sentido do público em geral, então a gente fez o lançamento, até foi noticiado, vocês noticiaram sobre a NFT da Mattel, né, que a gente tem a Barbie, a gente fez o lançamento também do Hot Wheels com o collab que teve um collab que foi feito com o Velozes e Furiosos, que vendeu tudo em 5 minutos. Então tem esse sucesso, e não necessariamente quem tem um NFT do NBA Top Shot, ele sabe, ele às vezes não é o público que sabe o que é blockchain da Ethereum, blockchain da EVM, ele não está ligado nessas partes mais técnicas, ele só está curtindo ali a tecnologia. Exatamente. Tem um comentário que colocaram quando nós publicamos esse post do Velozes e Furiosos, foram Velozes e Furiosos até na venda. Até na venda. Mas a questão do Flow não ser tão conhecido assim, como você comentou, tem muito a ver com isso que você traz para nós, que eles não estão focados no usuário final, né? Estão, de certa forma, mas não estão querendo ser reconhecidos por ser uma blockchain. Assim como, por exemplo, tem NIR, tem Solana, tem as Polygon, tem as outras que querem criar suas comunidades e querem levar o nome da sua blockchain. A Flow, ela trabalha, então, com as empresas. Aqui você trouxe o NBA, nós já vamos falar mais sobre ele, NBA Top Shot, a Hot Wheels, que estão criando seus projetos de NFT em cima de Flow, e a pessoa nem sabe o que está acontecendo, né? Ela está comprando lá um ativo digital, como acontecia no passado, lá quem estava na fazendinha comprava
uma skin, quem está jogando Fortnite e tal, Uhum. tem o seu skin do game, mas não sabe que aquele skin ou aquele ativo está em uma blockchain, que é o caso, nesse caso da Flow, que, se eu não me engano, se possui também uma relação entre as taxas, quanto se gastaria com dólar, é isso? Exato. Mais de 100 mil, a gente tem mais de 100 mil NFTs você consegue gerar com apenas $1. Se eu não me engano, tá 104 mil, assim, para ser mais exato. Mas isso vai variar de acordo com a cotação do dólar, obviamente, e quanto que o NFT do Token Flow está valendo. Mas é muito barato, a segunda com a menor taxa é a NIR, e a gente ganha assim disparado. É, e é algo que a gente faz essa conscientização para o desenvolvedor. Nosso foco é muito nos desenvolvedores. Então, os hackathons acontecem 3 vezes por ano. E a gente tinha, o Jean conheceu o programa de grants que a gente tinha, foi reformulado para que a gente pudesse direcionar os nossos esforços todos para o hackathon. A hackathon acontece 3 vezes no ano. O hackathon passado, que foi a primeira edição, foram mais de $500 mil em prêmio. Essa edição também se repetiu, mais de $500 mil em prêmio. Vai ter mais uma edição no final do ano. A gente pretende, se a gente fosse colocar em reais, daria mais de 10 milhões de reais. Porque dessa premiação, a gente tem alguns créditos também que empresas como Microsoft, como Google Cloud, AWS, elas dão ali também créditos para os desenvolvedores eles usufruírem ali também da tecnologia para deixarem as plataformas mais robustas. Então, é um ótimo ecossistema para quem vai construir e também quem está embasado através de uma tese para fazer investimento de NFTs, como, por exemplo, o Doodles, né? Ele tem um apelo muito forte ali para quem acompanha, um apelo de narrativa, de história, que até por isso a gente viu a captação, né? Foram mais de 50 milhões de dólares de captação na rodada enquanto estava na Ethereum. A gente está fazendo essa nova captação, que é o Doodles 2, para cumprir ali o roadmap, que é bastante robusto, assim, que inclui eventos, inclui uma interação bem interessante com o consumidor, com aquele holder, né? É bem Exatamente. interessante essa parte. O Doodles, para quem não conhece, então, é um dos projetos NFT que nasceu em Ethereum, e a sua segunda seria a capilarização do projeto para até trazer mais usuários, para descentralizar a sua marca, crescer a visualização da marca também. Eles lançaram a segunda parte do projeto, são Doodles 2 em Flow. Por quê? Primeiro, porque tem um valor menor para a entrada, então ele tem eu acho que abaixo de um Ethereum, né, para comprar, para trazer mais pessoas que possam aportar, então ele consegue trazer pessoas com menor valor, ele consegue crescer o seu reconhecimento de marca, e também tem toda uma dinâmica de NFTs dinâmicos, né, no caso, que você pode, quanto mais você engaja com a marca, que é isso que o Web3 também se trata, que é engajamento e crescimento de comunidades, então quanto mais você está lá dentro interagindo com a marca, mais o teu NFT ele vai crescer em pontuação e vai trazer talvez melhores formas em staking, né? Talvez maior pontuação em staking, maior relevância lá dentro do marketplace e podendo valer muito mais. Então, quanto mais você se doa à marca ou ao projeto, mais você tem retorno com a valorização do seu ativo. Mas tecnicamente, como é que funcionaria esse dinâmico, esse NFT dinâmico? O que a Flow traz para essa tecnologia? Legal. É uma ótima pergunta, porque o coração dos smart contracts, né, ela está baseado numa linguagem de programação que chama Cadence. Essa linguagem de programação ela é orientada a recursos, então é um paradigma de programação específico para Web3. Então, toda NFT é bom, eu sempre ressalto isso, é bom entender que na Ethereum, quando a gente trata de Solidity, é um paradigma de programação orientado a objeto. O que significa que aquele teu NFT do Bored Ape, ele está vinculado ao contrato.
Então, caso você interage com algum contrato malicioso, a pessoa pode passar a titularidade, pode excluir tua carteira ali como proprietário daquela NFT. Na Flow, isso não vai acontecer. Por quê? Como é orientado a recursos, aquela NFT do Dudos, por exemplo, que você comprou, ele fica realmente vinculado à sua conta. Então, para quem não sabe, na Flow tem vários projetos de NFTs de vestuário, inclusive. A Doodles é um projeto de vestuário na qual você pode comprar ali várias partes do corpo para você montar ali o seu avatar completamente. Tem um caso similar de um outro é, projeto de NFT de vestuário que chama Flowavatar. Esse projeto Flowavatar, ele tem uma interoperabilidade com outro projeto da Flow também, que chama Flowverse, que é um cartão chamado Mystery Pass, onde o holder ele recebe ali prêmios ao longo do mês, simplesmente por ser holder. Caso ele não queira ser mais holder, ele coloca aquele cartão com aquele cartão no marketplace. Então, Uma pontuação é, interna, né? A pontuação tá atrelada ao cartão. ao cartão. Então, existe um marketplace que roda o mercado secundário e a Flow foi uma das pioneiras de trazer essa questão de utilidade para o NFT. Então, o NFT ele tem. Então, o NFT, imagina que eu tenho uma espada, né? Então, a espada ela pode ter alguns atributos. Então, o Smart Contract ele permite que eu consiga fazer isso sem ter que fazer muita gambiarra. Quando eu estava estudando na parte de criptogames, Solidity, eu estava vendo que tinha muita coisa que era muito imutável, tinha que fazer muito proxy, era uma verdadeira loucura programar em Solidity. E em Keras é muito mais fácil, você tem uma versatilidade muito maior para que você consiga realmente trazer uma mobilidade e um ajuste para o que é necessário do projeto. Então, tem muitos ajustes sendo feitos na Ethereum, inclusive a gente até, como desenvolvedor, a gente fica bastante de olho, porque tem algumas coisas que já são nativas na Flow, e aí a gente consegue explorar para determinadas aplicações. Então, quando sai algum tipo de protocolo relacionado a NFT, alguma evolução, a gente fica atento porque a gente consegue entender qual que é o caso de uso que a gente consegue aplicar o que o nosso já tem por padrão. A gente também tem algumas propostas internas, são chamadas de flips, que são as propostas da Flow, na qual qualquer pessoa que tem alguma necessidade de ajuste no smart contract para fazer algum tipo de melhoria, a gente consegue levar para os desenvolvedores e engenheiros que estão trabalhando ali na linguagem de programação para fazer certa evolução. E a gente sempre está ali com reuniões recorrentes, qualquer pessoa pode entrar, então a blockchain ela é muito aberta quanto a isso. Você pode ficar ali como ouvinte, até participar, tirar dúvidas. Além disso, tem um fórum onde você pode também continuar aquela conversa daquele bate-papo. Atualmente, todas as reuniões são feitas em inglês, mas a gente tem uma comunidade também de desenvolvedores do Brasil, né, que a gente chama de Emerald Latam, que é uma sub-DAO da Emerald City. A gente atualmente hoje tem uma coleção de NFTs chamada Esmeraldas. Essas esmeraldas, elas, à medida que a pessoa vai evoluindo, ela vai evoluindo no nosso Discord, ela automaticamente vai recebendo as esmeraldas. Então a gente tem um bot que fica sincronizado com a carteira da pessoa e aí ela vai conseguindo progredir. Conforme ela for avançando, por exemplo, se ela tiver 2 esmeraldas, por exemplo, ela já consegue ter acesso a uma área de membros onde tem um conteúdo exclusivo para ela, que ela consegue acessar com a carteira dela. Então, existe uma validação feita com aquele sim, então, né? Se ela estiver com 2 NFTs, então ela tá autorizada a entrar. Isso é um tipo de aplicação que a gente torna uma experiência para os desenvolvedores, para que eles consigam colocar também em outros projetos de NFT. Então, imagina na Doodles. Só quem tem determinados itens vão poder entrar em determinado clube ali, falar de determinados assuntos. Então, à medida que o tempo for passando, mais pessoas vão aderindo, né? Até o nome aqui, Web3 Mainstream, é justamente por conta disso, né? Uma gama muito alta de pessoas querendo ter seus ativos na Flow, então não necessariamente um projeto precisa migrar completamente igual a Doodles fez. A Doodles, o que ela fez? Ela pegou o roadmap dela e falou, é mais interessante eu pegar meu projeto estrategicamente e passar tudo para Flow, migrar completamente.
mas não necessariamente precisa fazer isso. Você pode também tornar o seu projeto multi-team. Obviamente, você vai despender de uma grana maior caso você queira continuar no mesmo nível de desenvolvimento. Então, o que eles decidiram lá, estrategicamente? Vamos focar só em Flow e direcionar todos os esforços aqui para ser mais rápido. Se eles quisessem, não estou me importando com o tempo, eu quero continuar, eu quero fazer multi-chain funcionar para Ethereum e Flow. Daria para fazer isso. Então, dependendo de quem está ali no board, vai tomar essa decisão junto com o time. E é até interessante comentar tem muitas pessoas do time da Doodles que já conhecia a Flow, trabalharam no Dapper Labs, na NBA Top Shot, então isso começa a fazer mais sentido para a pessoa que está no ecossistema, né, que é mais gosta de entender um pouco do contexto, da história, faz sentido ele entender toda essa ambiência para também aproveitar a oportunidade. Por exemplo, o criador do RC721, chama Dieter, ele era da Ethereum, hoje ele é o CTO na Flow. Ele que desenvolveu essa arquitetura de nós que existe na Flow para o Proof of Stake, ele que desenvolveu junto com o time dele a questão do smart contract. Já existiam outros smart contracts orientados a recursos, só que ele percebeu que ele não estava tão evoluído assim, ele aproveitou tudo que os outros smart contracts tinham de bom e criou o Cadence. Então, basicamente, um pouco para contextualizar o pessoal, um pouco da história da Flow, que é interessante. Eu nunca foge muito do... Todo mundo, a maioria, começou lá atrás em Ethereum e daí foi expandindo cada um para uma nova que vê ou que acredita que pode ser melhor em certo sentido. Então, o time é de peso, com certeza, e tem muito a ver ainda aí essa questão, você foi muito na parte técnica, né? O que acontece crescendo, vai evoluindo, os testes no próprio Discord, então a pessoa vai interagindo lá dentro, vai ganhando NFTs, esse NFT ou pontuação, pode ser também, ele vai liberando automaticamente certos canais ou certas entradas, né? Em Doodles isso poderia ser, a pessoa está interagindo sempre com o projeto, tem o avatar com a camiseta, o wearable seria os vestíveis, né, que eles falam, tem um capzinho, tem algumas coisas, algumas skins, então ela libera a entrada para um evento físico, por exemplo, ou por uma ala do metaverso, e isso falando em projeto. E quando a gente vai ainda para o lado de marcas, isso também tem tudo a ver, que é a questão da loyalty, né? Loyalty programs, programas de lealdade, que nada mais é do que esses, como a Starbucks fez, só que eu não recordo agora se ela lançou em Ethereum, provavelmente, né? Quanto mais você engaja com a marca, mais pontos você ganha e mais você cresce ali na cadeia, mais o teu NFT tem um valor para uma pessoa que queira cortar caminho, por exemplo. Então, digamos que Doodles, para quem vai ouvir posteriormente, né, faça sentido isso, o Doodles, a princípio, ele tem uma ideia de ser uma empresa de negócios, eventos e entretenimento, certo? Então, em algum momento, pode ser que eles vão criar um show no metaverso ou um show real com alguns grandes fãs das pessoas que estão ali, são holders. Então, a pessoa que ela não tem tempo no dia a dia para estar criando ou engajando, ela pagaria muito mais para ter acesso àquele evento. Então, quem está ali no dia a dia pode ser que gostaria de vender por 100 vezes o valor do seu NFT para aquela pessoa que está disposta a pagar para ter acesso àquela experiência. Então, muito nesse sentido. A pessoa que está envolvida na comunidade, ela vai valorizar um item para aquela pessoa que não tem tempo ou não quer, mas ela vai pagar por isso. Então, muito tem a isso, né? E as marcas, elas já estão atentas a como dar esse valor de volta para o cliente. Então, muitas vezes não é dinheiro. A maioria das vezes não é dinheiro, né? A maioria das vezes é uma experiência. Então, o que seria essa experiência? Para um projeto ou para uma marca, seria uma Ferrari da vida, você dá a volta com uma Ferrari
na Itália, para quem, mesmo que tenha o dinheiro necessário, tenha bilhões na conta, se a marca não prover isso, você não vai conseguir, né? Então, a marca, ela sabendo dessa forma como as pessoas agem para conseguir, talvez, essa experiência, ela pode dar aí um passo a passo para aumentar ainda mais o amor pela própria marca. Então, é um Legal. ganha-ganha, é um ganha-ganha. É verdade, com relação às marcas, a gente tem até um outro case que é a The Fabricant, que ela fechou com a Puma. A gente tem a Michela, que é uma influenciadora feita por um estúdio. O próprio Doodles, ele fechou com a Adidas. Então essas marcas, elas estão atentas, estão antenadas nessas oportunidades. E obviamente, aquele holder, ele vai se beneficiar por comprar aquele produto exclusivo de uma determinada marca que ele já gosta. E ele tem aquilo ali fazendo parte da história da Web3, né? Que ele tem aquele item com uma edição limitada, então é muito comum. A gente tem até aqui no Brasil a própria reserva, que ela tem numerado uns sapatos, não sei se você chegou a ver. Tem uns sapatos numerados que Isso a é pessoa pode legal. guardar até no cofre, aquele Uhum. sapato. É aquele NFT que é depois transformado num item físico, isso? É um NFT que dá direito ela comprar, na verdade, se eu não me engano, ela pode resgatar, ela compra NFT que já é o item dela. Ela vai poder resgatar para usar ou ela vai poder manter num cofre. Ela vai poder manter aquele item dela num cofre. Então, basicamente, tem essa dinâmica. E aí, o holder também ele tem benefícios em campanhas sazonais que ela faz, então, tem Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, a pessoa que é holder, ele vai ter ali um benefício com exclusividade. Então, antes da Black Friday, ele já vai receber ali para ele poder comprar ali no início do mês, por exemplo. Então, esse tipo de coisas, as marcas são bastante antenadas. E a Flow, ela tem bastante aproximação com essas grandes marcas, com essas empresas, e é porque ela começou muito corporativa. Ela começou com a Dapper Labs, pegando essas contas, e ela foi tornando. Ela já tinha o projeto da Flow todo open source, mas ela pegava muito projeto fechado, que tinha segredo de estratégia mesmo, né, de negócio, então acabava que ela seguia separado. Então, ela sempre tem um papel ali, é um papel bem significativo, mas a gente deixa bem separado. Tem a Flow Blockchain, mas a maioria do time da Flow Blockchain também é Dapper Labs, que é a mantenedora da Flow, é a que promove os hackathons, que está sempre em contato com essas empresas. Então, acho que isso é bastante interessante também, diferente dos projetos em EVM, né? Então, tem várias blockchains na EVM, e aí, eu não estou mais nesse ecossistema, mas imagino que seja uma loucura, assim, o desenvolvedor que tá nas menorzinhas, né? Tá conhecendo, eu acredito que deva ser uma rotatividade muito mais alta. Na Flow isso não acontece. Normalmente, a maioria dos desenvolvedores que trabalham hoje com Flow, eles trabalham para um determinado projeto especificamente e naturalmente eles começam a criar o seu próprio projeto. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de entrar em alguns projetos, só que, como eu estava como advocate, eu comecei a pegar algumas tarefas que eram equivalentes a trabalhar em um projeto. Então, eu preferi me especializar em entender mais o ecossistema de uma forma mais macro, e até pelo meu perfil, sou mais generalista. Então, com esse perfil generalista, eu acho que eu me dou bem assim para estar em eventos, então sempre estou em contato com empresas, é, donos de eventos, para participar, para estar ali palestrando, falando um pouco sobre os projetos da Flow e principalmente dando ênfase no hackathon nesse nosso projeto, né? Então, teve o último hackathon, o primeiro, na primeira edição, um brasileiro e ganhou US$ 20.000, ele até falou que, estava até brincando que ele nem precisa mais trabalhar, se ele quiser viver só de hackathon, ele já se provou, ele já falou que já participou, foi o primeiro que ele participou, mas um outro amigo dele que estava junto com ele já tinha participado de outros. Então, a pessoa que nunca participou, ela pode
ter essa oportunidade, dependendo do time como está composto, ela aprende e ainda ganha um dinheiro legal, porque se a gente for colocar o equivalente ao dólar, né? O dólar ainda, o real é muito desvalorizado perante o dólar, então a gente ainda consegue ter a pessoa que está querendo fazer uma migração de carreira, ou então está conciliando com o trabalho, como esse outro amigo que ganhou que ganhou o hackathon, ele falou que ele estava conciliando com o trabalho, inclusive, e ele conseguiu ganhar essa premiação de US$ 20.000. Então, se você está insatisfeito com o trabalho, está querendo fazer uma migração de carreira, essa é uma ótima oportunidade, porque quando a gente tiver uma crescente, muitas marcas, muitas empresas, muitos projetos, a gente vai ver que vai receber aporte, um direcionamento. Então, como na história da internet, né, para fazer a mídia tradicional, quando ela investia em televisão, e agora quanto que ela investe em internet e YouTube, por exemplo. A gente viu que constantemente o dinheiro ele muda de mão e ele já veio para a Web3, mas eu acredito que cada vez mais ele vai vir com mais força até tudo ter ali o que for devido, né, tokenizado, até as iniciativas do Banco Central. Então tem até uma coisa no nosso Discord com relação a criptomoedas que faz essa questão de interoperabilidade com as NFTs, que se a pessoa tem uma determinada quantia, dá para criar essa regra no nosso Discord hoje com o nosso bot. Se a pessoa tiver, por exemplo, 1.000 tokens BR, é o que eu deixei programado lá no nosso bot, a pessoa automaticamente ganha as 8 esmeraldas da nossa coleção. Se ela tiver 1.000 tokens, 1.000 tokens BR. Então isso é um tipo de funcionalidade que a pessoa não precisa colocar num bot do Discord, ela pode colocar num programa de incentivo, alguma coisa relacionada a milhas. Tem muita coisa que dá para trabalhar com NFT e token fungível também, né, com as criptomoedas. Exatamente. Esse é a grande diferença, eu acho que temos agora, porque antes, por exemplo, as marcas sabiam que elas vendiam muito, às vezes sabiam, né, para um CPF ou para um e-mail. Então, qual que era a forma de ela tentar vender essa promoção de Natal para aquela pessoa, ou dar um desconto? Ela tinha um e-mail que aquela pessoa teve tantas compras, então ela ganha um cupom de desconto no valor tanto, né? Essa era a forma. Agora ela tem uma carteira que está sempre ativa, que está pontuando sempre porque está lá na comunidade, que está dando ideias, sugerindo o que a marca poderia lançar ou não. Então é uma cocriação, não é mais não é pitaco mais, né? Você está auxiliando a empresa e não está só reclamando do que ela fez posteriormente, você ajuda antes ela criar um produto e está pontuando por isso. Então, ela tem esse poder de levar para aquela carteira, ela sabe quais carteiras tem aquele, não sabe o rosto da pessoa, não sabe quem é a pessoa, tem essa forma, né? Por isso a blockchain e anonimato, por isso, mas a pessoa pode querer se mostrar ou não. Então, ela tem essa informação nas mãos para poder aumentar ainda mais o seu engajamento de comunidade, que eu acho que é a palavra-chave da Web3, né? Comunidade com Web3. E entrando um pouquinho, então, acho que falando em comunidade, né? Você comentou na nossa última conversa sobre o NBA Top Shot, né? Que ele foi lançado há 2 anos, se eu não me engano, um dos primeiros projetos aí de NFTs que bombou e não parou até hoje. E como não parou, o que está acontecendo nesse projeto e o que ele reflete, o que outros projetos estão pensando? Ele implementou muitas coisas assim de realidade aumentada, realidade virtual. Até a NBA, ela utiliza bastante as NFTs para colocar exposta nos telões também, quando ela está rodando ali algum tipo de campanha. É uma comunidade muito ativa, é uma comunidade que, dentro de todas as outras, é uma comunidade que sempre esteve ali presente, colecionando, é um público que já gosta, que já é fã nato, né? Então, aqui no Brasil a gente tem o futebol, e para quem é fã a gente pode fazer esse paralelo, né? Para entender um pouco a cabeça do fã de NBA Top Shot. O cara que é fanático em futebol é o cara que é fanático ali em basquete. Então o cara tem essa habilidade de engajar, de ter as NFTs dele preferida. Inclusive, a gente tem alguns protocolos que a pessoa consegue
montar um time, por exemplo, e jogar com aquele time. Então tem alguns protocolos, a gente tem um site chamado flowverse.co, que é o site onde se você escrever lá, NBA, você vai ver todos os projetos que têm essa compatibilidade. Inclusive, por exemplo, se você entrar lá no Flowverse e digitar Emerald, que é a nossa comunidade, se você botar no Discord, lá na parte de canais, Emerald City é a DAO principal, essa foi a primeira DAO da Flow, e muitas pessoas, muitos dos desenvolvedores da Emerald City, eles estão sempre também, alguns deles são holders desses projetos, então eles acabam influenciando positivamente para que aquele projeto possa ter uma certa evolução. Eu estou estudando inteligência artificial, acho que dá para fazer uma coisa interessante. Então o cara conecta isso com o que ele gosta e traz isso por exemplo, vou criar uma DEP para apresentar no Hackathon. Então tem pessoal que tiver alguma curiosidade, que quiser ver o Hackathon, é flow.com/hackathon, você entra, você consegue ver todos os projetos que já foram submetidos. Os que ganharam, os que estão em incubação, a gente tem o programa de Hackathon, ele é muito mais do que uma competição. Ele tem todo um aparato para ter uma continuidade também, caso o projeto não ganhe e ainda assim ele tenha algum tipo de relevância, a gente pode incubar esse projeto para que ele possa receber fundos para manter, né, para aquele projeto não morrer. Então é algo que dentro do ecossistema é bem diferente de todas as outras, enquanto em outras blockchains ele vai criar um meme coin, alguma NFT ali para o hype, na Flow já é diferente. A gente tenta fazer muitas coisas com calma, inclusive eu estou em alguns grupos de estudos com a CVM para quando se trata de moedas digitais, para a gente fazer coisas relacionadas a investimento. Então até a gente está estudando alguns projetos que já estão na Ethereum, por exemplo, como o Nucoin do mercado, a moeda do Mercado Pago. Então tem várias coisas que a gente consegue interagir para fazer com que essas criptomoedas tenham benefícios exclusivos quando for comprar NFTs relacionados aos projetos. Então hoje, por exemplo, a gente não tem uma moeda da NBA Top Shot. O público é muito fã, caso tenha alguma coisa amarrada nesse sentido, vai fazer muito sentido para aquela audiência. Então, isso é muito também questão de maturidade. Por que eles não lançaram antes? Eles não querem lançar por lançar, porque o fã de Moments, ele só quer ter o Moments dele ali, ele quer comprar com cartão de crédito. Isso a Dapper Wallet, que é a carteira dele, já faz, ele não tem estresse, se conecta com e-mail, a custódia, ele fica com a Dapper Labs, e aí é holder ali para ele, tá tudo certo. Você pode agregar essa questão dele ter tantos NFTs ou ele ter tanta compra, recorrência, que isso pode pontuar a favor dele, né, da carteira dele. Isso pode fazer sentido. Então, Exato. um pouco para quem não entende o que é o NBA Top Shot, são momentos de um jogo de NBA que são recortados e, por exemplo, como uma figurinha do passado, agora nós temos as novas figurinhas, que são um momento de alguns segundos, 5, 10 segundos de um jogo, a pessoa pode comprar aquilo como recordação. E vai estar na blockchain, você é o dono, é um ativo digital que está na sua carteira. Comparando, então, com o que já temos também do futebol, seria o mesmo, o Top Shot da FIFA, né? Que a FIFA lançou em Algorand, que são momentos das Copas do Mundo, oficiais das Copas. Então, aquelas figurinhas da Copa dos álbuns agora estão se tornando momentos da Copa em blockchain, que foi lançado o ano passado. Então, basicamente isso, e em algum momento eu acredito que nós vamos ter no Brasil, assim que tanto nós estivermos mais maduros para saber o que está acontecendo, e as empresas no Brasil estiverem também lançando, provavelmente já tem algumas pensando nisso, para criar os Top Shots no Brasil, né? Então, a questão de demanda é quase óbvia para nós que já estamos vendo isso, né? Então, é questão de estruturar mesmo e escolher a blockchain, escolher os clubes e juntar todas as pecinhas para que aconteça. Exato, essa questão de eu ter as NFTs, até essa questão de fazer um lançamento, obviamente que se ela está amarrada numa estratégia, vou fazer um airdrop da minha moeda posteriormente para quem já tem a NFT. Tem uma questão também de NFTs que a gente está trabalhando recentemente, que dá para a gente pensar nessa dinâmica,
No futuro, por exemplo, se eu tenho um projeto multi-chain e eu quero transferir minha NFT da Flow para Ethereum ou para uma outra rede, isso já é possível. Então, eu queimo em uma ponta e eu recrio em uma outra ponta. Então, isso é algo que já está sendo trabalhado, já tem poucos projetos ainda nesse sentido, Uma mas bridge, isso é uma ótima oportunidade para que uma bridge. É uma ótima oportunidade para quem em que isso faz sentido para uma determinada marca, que talvez a marca não entrou justamente porque não entende muito desse ecossistema e também dessa parte de conscientização de de maturidade no sentido, isso é um bom canal de aquisição? Será que faz sentido eu criar meu projeto agora ou esperar um pouco essa tecnologia evoluir? Então tem muito disso também, essa questão de insegurança por parte das empresas de falar, não, isso daí é muito novo, não quero me envolver com isso agora. Mas a gente sabe que quem está desenvolvendo antes, né, tem mais benefícios de ser pioneiro por conta de saber o que funciona, de qual caminho seguir. Para aquele eu já vi até casos de uso que não deram certo, então vamos por esse caminho. Então, isso eu acho que é o interessante de você ser um dos pioneiros, né? Você também ficar mais atento à oportunidade. E junto a isso, tem muitas oportunidades para quem já tem uma software house. Na época, quando eu estava na Evoverse, o estúdio, ele migrou completamente para a Web3. Eu não sei se ele o que ele fez depois, mas aí ele exatamente pegou o estúdio de criação de jogos e pivotou completamente para crypto games. Então é uma oportunidade para a pessoa, se tem um negócio ali que talvez está num platô ali, não está evoluindo, alguém que tem uma fábrica de software, quer oferecer como um canal de aquisição, é uma questão que ele vai colocar ali, incluir na venda e ver se faz sentido, se bem amarrado à venda, ele consegue realmente é, utilizar até desses grandes cases, como NBA Top Shot, Doodles, esses cases que já estão ficando bem consolidados para que ele consiga seguir a partir dali. Então tem muita oportunidade, assim. É quase que infinito, né? é difícil se manter focado, né, em algumas coisas, porque é muita coisa Exato. que você pode olhar, realmente. Mas, Diego, finalizando então aqui, estamos com o nosso tempo. O que você diria então sobre pessoas que querem construir em Flow e usuários que poderiam conhecer outros projetos em Flow? Que dá uma palavra final aí para nós e Para fechar. encerrar, o site ideal para você ver até que um site ali que ele já foi auditado, já foi bem testado, ele está sempre no flowverse.co. Esse site do Flowverse, tem a nossa comunidade Emerald Brasil lá, tem a Emerald City lá, tem NBA Top Shot, tem todos esses grandes projetos lá, e quando tem lançamento, caso você queira ser um holder do Flow Mister Pass, esse cartão que eu tinha comentado, ele também é da Flowverse. O pessoal que está depois da comunidade da Emerald City, que também está lá no Flowverse, você pode se cadastrar no Hackathon. Entra no Hackathon, flow.com/hackathon e se inscreve. Já você pode ou entrar em um time ou você pode criar o seu próprio time. Caso você queira entrar em algum time existente, você pode ir lá na nossa comunidade e interagir com o pessoal lá, ver quem está procurando alguém para complementar o time, e aí a gente consegue ajudar também nós, embaixadores, nós temos outros advocates também que estão auxiliando nessa parte hackathon. Então é isso, se vocês conseguem. Temos um evento agora dia 15, né? Que finaliza dia 15, e o próximo hackathon é Dia 15 de julho, a gente ainda não tem data para a terceira edição, que vai acontecer esse ano, e o pessoal pode ficar atento no nosso Twitter, que é o @FlowBrasilChain, que a gente tem Twitter e Instagram também, que a gente está, de vez em quando, sempre postando ali algumas novidades. Fechou. Eu vou estar, então, colocando os links aqui todos abaixo. Galera, sigam aí o Diego e a Flow Blockchain, conheçam um pouquinho mais dos projetos. E novas empresas provavelmente vão estar embarcando também em Flow novamente. Obrigado aí, Diego. Um abraço. Tamo junto, abração. Tchau, tchau. Até mais.